Saudações a todos. Nesse vídeo nós vamos ver como medir uma indutância de valor desconhecido, no caso esse nosso indutorzinho aqui, através do uso de um osciloscópio de 2 traços e de um gerador de funções na função senoide, função seno, e também um capacitor de valor conhecido. Quanto mais preciso for o valor desse capacitor e quanto mais precisa for a medição de frequência, obviamente mais precisa será a nossa medição da indutância desconhecida. Quanto ao gerador de funções, isso não é um problema. Quanto ao capacitor, hoje em dia é muito fácil a gente verificar o valor estampado no label dos capacitores, se esse valor real ele corresponde realmente ao valor do rótulo do componente, visto que existem capacímetros aí por um valor razoável, e mesmo qualquer multímetro mediano, hoje ele possui a função de medição de capacitâncias. Então nós vamos ver como fazer isso, primeiramente através no papel, as fórmulas que nós vamos usar e o método de medição. Depois nós vamos para a prática aqui, ver como funciona isso. Muito bem. Aqui nós temos o nosso diagrama esquemático aqui. Nosso gerador de funções, representado aqui pelo símbolo, na função senoide. Esse gerador tem sempre uma saída padronizada de 50 ohms. Então, a saída do gerador nós passamos através de um resistor, no nosso caso de 220 ohms. A potência dele não vem ao caso, pode ser um oitavo, um quarto de watt, a potência aqui é ínfima. Nosso circuito tanque aqui, capacitor, como nós vimos antes, e a nossa bobina de valor desconhecido. Um canal do osciloscópio, ele vai ligado direto à saída do gerador de funções. Tanto faz canal 1 como canal 2, isso aí não importa, no caso, essa ordem. Ou seja, antes do resistor ou na saída do gerador, nós temos a leitura em um dos canais do osciloscópio. Após o resistor, ou seja, ligado ao circuito tanque, nós vamos ter aqui a leitura no nosso outro canal do osciloscópio. Então nós vamos ter um traço no nosso gerador e outro traço no nosso circuito tanque. O resistor que eu usei, o valor que eu achei interessante, foi de 220 ohms. Por quê? Eu testei até valores de 10K. Quando esse circuito aqui ele entra em ressonância, com valores resistivos muito altos, esse traço aqui, ou seja, a leitura do osciloscópio atinente ao circuito tanque, ela fica oscilando um pouco a senoide, com espuros harmônicos, enfim, com valores mais baixos, na faixa de 220, 330, até 470 ohms, aproximadamente 220 a 470, no máximo 560 ohms, são os valores comerciais normais. Nós não temos esse problema da oscilação do traço. De qualquer maneira, o gatilho do osciloscópio ele vai ser ligado no canal 1, que é o mais estável. Ele não é o canal que não muda de amplitude, ele tem sempre a amplitude estável. E, enfim, é o canal que nós temos a leitura direta aqui, a senoide pura do gerador. A fórmula que nós vamos usar é a famosa fórmula aqui do circuito tanque, F igual a 1 sobre 2π raiz de LC. Desenvolvendo essa fórmula, nós temos que L igual a 1 sobre C multiplicado por 2πf ao quadrado. Por fim, nós temos que L igual a 1 sobre 4π2 F2C. Então, através dessa fórmula, nós vamos calcular o valor da nossa indutância desconhecida. Claro, nós primeiro vamos botar um indutor de valor conhecido e verificar se esse método é válido, obviamente.
E está aqui a colinha, né, da frequência de ressonância, onde a reatância capacitiva é igual à reatância indutiva. O circuito tanque paralelo tende a impedância infinita. Na prática, claro, a impedância é alta, ela não é infinita. Fora da frequência de ressonância, a impedância é baixa. E aqui nós temos aquilo que foi dito antes, um resistor, né, esse eu chamei de RT, né, resistor tanque, vamos supor. Então isso aqui seria um resistor com valor variável em função da frequência aplicada nesse divisor resistivo. Claro, tem um valor fixo aqui, 220 ohms. Quando esse valor, vamos supor, é 220 ohms, eu tenho a amplitude aqui igual a metade da amplitude nesse ponto. Quando esse valor aqui sobe muito, vamos supor, 1 megohm, 1 mega-ohm, obviamente a minha tensão aqui será muito alta, próxima da tensão desse ponto aqui. Sempre haverá uma perda, né? Porque eu sempre vou ter uma resistência aqui à massa. Por outro lado, quando esse valor resistivo aqui é menor que os 220 ohms, ou seja, é quase como se eu tivesse esse ponto aqui aterrado, né? Eu vou ter uma senoide aqui, um valor de tensão muito baixo ou às vezes até quase nulo, né? Então esse aqui é o raciocínio do que nós falamos antes, tratar esse circuito tanque, no caso aqui, para exemplificar o que acontece, como se ele fosse um resistor variável em função da frequência. Então agora nós vamos para a nossa prática, lá ver como as coisas realmente funcionam. Canal 1, traço amarelo, ele está ligado no meu circuito tanque, capacitor, bobina e após o resistor, né? Resistor 220 ohms está aqui. E o canal número 1, canal número 2, que é o azul, ele está ligado direto no meu gerador de sinais e na entrada aqui, né? Ou seja, no meu resistor, tá? Então nós vemos aqui o seguinte, nesse momento eu estou com uma frequência aqui fornecida pelo meu gerador de 2 MHz, 2.016 MHz, é a leitura que nós temos aqui, tanto no meu osciloscópio, creio que dê para ver, quanto no meu gerador aqui. Tá? Claro, existe sempre uma diferença entre os instrumentos, a não ser que nós estivéssemos usando aqui um oscilador padrão para todos eles, mas não é o caso, porque isso aqui é um hobby, não é? Enfim, o que acontece? Eu vou diminuir aqui o meu valor de frequência, a gente pode acompanhar aqui pelo frequencímetro do osciloscópio. Vou diminuindo o meu valor de frequência da minha senoide aqui fornecida pelo gerador. O que vai acontecer? Nós vamos verificar que a amplitude dessa senoide aqui, que ela está sendo colhida no circuito LC, ela vai aumentar aos poucos. Vou mexer aqui um pouco na minha base de tempo. Então, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, essa defasagem aqui, vamos tomar como base esse pico aqui, tá? Esse pico aqui da senoide, ele está adiantado em relação ao pico dessa senoide aqui, senoide do gerador, e senoide que ela não dança, né? Na verdade, eu só estou mexendo aqui na base de tempo, para a gente ter uma melhor visualização, mas na verdade ela não se manifesta aqui. Quem vai dançar, entre aspas, para um lado e para o outro, de acordo com a frequência, é a senoide aqui colhida no circuito tanque, ou seja, ela vai ter uma diferença de defasagem de acordo com a frequência em relação a essa senoide aqui. Então vamos lá. Estou diminuindo a frequência, estou me aproximando aqui da frequência de ressonância do circuito tanque. Vemos que a amplitude agora ela começa a subir rápido,
e as fases elas são coincidentes, tá aqui, ó, uma em cima da outra, tá? Deixa eu melhorar a resolução aqui do gerador. Diminuindo a frequência do gerador, nós vemos que a fase dessa onda aqui do circuito LC, ela vai ficando defasada, obviamente, em relação a senoide do gerador. Mas ela está indo para trás, ela está diminuindo a amplitude, aqui, eu estou diminuindo um pouquinho a frequência aqui. Ela diminui a amplitude e da mesma forma ela vai se defasando. Agora eu vou aumentar a frequência. A gente pode acompanhar aqui pelo frequencímetro. Ela vai aumentando a amplitude e a fase vai ficando coincidente aqui com o meu traço. No caso, nesse ponto aqui, eu tenho a leitura de 216 kHz. Essa é a frequência de ressonância do meu circuito tanque. Tá? Posso lançar a mão aqui de um recurso para verificar, né, no caso desse osciloscópio, para a gente verificar com mais precisão onde bate realmente a nossa frequência de ressonância. Aqui no caso tem 217 kHz. Esse é o valor da frequência de ressonância do nosso circuito tanque. Tá? Isso aqui, para a gente ter essa coincidência, a gente pega um dos canais, né? Preferência o canal 1, que ele varia muito, né? E na frequência de ressonância a gente coloca um em cima do outro. Tá? Depois de saber exatamente qual é a frequência, é interessante que nós coloquemos uma senoide em cima da outra para que a gente verifique, né, com precisão. Ou seja, quando há coincidência de fase, é realmente sinal que a gente tem a frequência exata aqui de ressonância. Bom, nesse ponto, tendo esse valor de frequência e o valor capacitivo, nós podemos calcular o valor dessa indutância. No caso, ela é de 100 microhenries. Nós vamos verificar isso direitinho através da nossa calculadora, se é isso mesmo ou não. 4 multiplicado por π ao quadrado vezes 216 mil elevado ao quadrado vezes 5,4 vezes 10 elevado a menos 9. Deixa eu ver se está legal aqui na tela. Acho que está saindo direitinho. Nós temos esse valor aqui. Vamos tirar o 1 sobre x desse valor. Esse é o valor da nossa bobina aqui em farads. 0,000 papapá. Então nós vamos elevar esse valor. Vamos multiplicar, desculpa, esse valor por 1 vezes 10 elevado a 6, para saber o valor em microhenries. Não sei se eu falei farads, se eu falei, desculpa. Esse valor aqui é o valor em henries. Então vamos lá. Elevado a 10, 1 vezes 10 elevado a 6. Está aqui, ó. Nós temos o valor de 100,54 microhenries, o valor calculado para a nossa bobina desconhecida, entre aspas, né? Bom, vamos ver aqui qual o valor da nossa bobina realmente aqui. Tirar ela fora, tá?
Vamos dar o foco, tentar dar um foco nela, aqui. Sem microenche. Falou na nossa bobininha. Quer dizer, o cálculo está, realmente, o método está aprovado. Mas nós vamos medir outros valores para ver o que acontece. Muito bem. Nós temos aqui agora uma outra bobininha, né? Coloquei uma outra bobina, também é um choque, também retirado de uma fonte de alimentação. Esses valores, esse método é legal porque ele mede valores muito pequenos com precisão, né? Nem todo medidor ele consegue uma precisão boa com valores indutivos tão baixos, né? Enfim, a resolução normalmente não é tão legal. Enfim, nós temos agora um choque que eu também já medi anteriormente há bastante tempo com um instrumento que eu montei, também embolado em casa, diferente desses que tem na internet, através de um pique, né? E ele é só medidor de indutâncias. Essa bobina foi medida há muito tempo através dele. Então nós vamos verificar a precisão aqui da nossa medida. Eu estou com a mesma frequência de antes, frequência de 216 kHz, né? Aqui, ó, ver se, tomara que dê para observar aí, que era atinente àquela nossa bobina de 100 microhenries que foi medida anteriormente, tá? Enfim, então dá para perceber de cara que essa bobina tem um valor de indutância menor do que essa anterior. Por quê? Claro, o sinal está... Nós estamos aqui fora da frequência de ressonância, obviamente, que o sinal está bem menor. E eu estou aqui com o meu pico para trás, né? Pego as duas senoides, o pico de uma está aqui e o de outra está lá atrás, atrasado, entre aspas, em relação a essa aqui. Então eu já sei de cara que o valor da frequência ressonância agora com essa bobina é mais alto. Obviamente o valor dessa bobina vai ser menor, claro, né? Então nós vamos verificar isso agora. 216 kHz, eu vou aumentando aqui a minha frequência. Exatamente o que está acontecendo. Está subindo a amplitude e as fases tendem a ser as mesmas, né? Só que nesse caso, na ressonância, o valor resistivo ele não é tão alto quanto aquele circuito tanque anterior. O que eu faço? Aquele velho esquema que foi dito antes. Eu ajusto aqui o meu controle de volts por divisão para fine, conforme a gente pode ver aqui. Se dá um foco aqui, aqui, ó, fine. Fine, coarse, ou seja, grosso ou fino, o ajuste mais grosseiro, né? Ele não vai nos servir aqui muito, ou na verdade não vai servir para nada. E vamos ajustar aqui o nosso valor para fine. Agora sim, eu vou aumentando aqui a minha tensão por divisão, até que os sinais eles fiquem com amplitude igual, ou muito próximo um do outro. Tá aqui, seria aqui. Nesse ponto eu tenho como verificar exatamente quando uma senoide está em cima da outra, que é o que nos interessa, né? Aqui, nesse ponto. Então agora eu tenho um valor de frequência igual a... Deixa eu ver aqui, 365 kHz. Aqui no meu gerador de funções, 365.003, né, no meu osciloscópio. É importante a gente notar o seguinte, aquilo que foi dito antes. Na frequência de ressonância, a amplitude aqui é máxima. Então, eu tenho aqui a tensão pico a pico do sinal do circuito tanque, da senoide
colhida no circuito tanque. Ela está me indicando 3.4 volts aqui, tá? O sinal do gerador, o sinal de saída, eu ajustei em 5 volts, tá? Aqui, amplitude 5 volts. Então eu tenho aqui no meu osciloscópio, na excursão máxima, está aqui, VPP, 3.4 volts. Isso nós podemos verificar também o que foi dito. Quando eu me afasto, vou me afastar para a esquerda, ou seja, eu estou diminuindo a frequência do gerador em relação à frequência de ressonância do circuito tanque. Eu tenho aqui uma queda na tensão de pico, está aqui, 1.76, pô, a letrinha é bem pequenininha. Acho que é isso, aí fica rebolando um pouco. 1.7, 1.6, 1.5, 1 volt. Conforme eu vou me aproximando, a tensão pico a pico vai subindo até chegar ao máximo, que seria nesse ponto aqui, 3.4 volts pico a pico. Da mesma forma, quando eu aumento a frequência, a mesma coisa acontece. Vou diminuindo a amplitude aqui da tensão pico a pico. 1.7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 volt praticamente. Eu estou ali em 753 kHz, totalmente fora da frequência de ressonância. Visualmente a gente está vendo aqui. Visualmente está vendo é fogo, realmente. Mas temos aqui, conforme foi dito, a fase à direita, né? O pico dessa aqui, à direita do pico da minha frequência de gerador e a amplitude muito mais baixa. Vou me aproximando da frequência de ressonância. Coloquei aqui uma resolução maior aqui no meu gerador de funções, para a gente ter uma melhor acuidade aqui. Pronto, 3.4 volts. Esse aqui é o meu ponto exato da frequência de ressonância. Olha lá, vamos ver aqui. Dá um zoom aqui. Exatamente nesse ponto aqui. Eu tenho a leitura de 366 kHz. Vou anotar aqui na minha folha de papel. 366 kHz para essa segunda bobina. Nós vamos calcular e ver qual é a frequência, perdão, qual é a indutância dessa segunda bobina. Muito bem, vamos lá para a nossa formuleta 1 sobre 4π 2 F2C. Então vamos lá, 4, está enquadrado, tá? 4 π elevado ao quadrado. Fica meio torto aqui para focar, mas dá para fazer vezes. Frequência elevado ao quadrado, 366 mil, né, 366 mil Hz elevado ao quadrado, vezes o valor capacitivo, 5.4 elevado vezes 1 vezes 10 a menos 9. Aqui, 1 sobre esse valor. Deu o valor da nossa bobina em faradays. Vamos multiplicar por 1 vezes 10 a sexta. 35.017 microhenries. No caso, estou calculando em microhenries isso aqui. Estou levando por 10 a 10 a sexta. 1 vezes 10 a sexta. Vamos verificar agora se isso aqui é verdade. Vamos tirar a nossa bobininha. Previamente medida. Opa. Aqui. 35 micro. Foi previamente medida. Muito bem. Nós temos aqui a mesma bobina de 35 microhenries. Só que dessa vez estou usando o capacitor de valor mais elevado, de 660 nanofarads. Vamos ver aqui o que acontece. Aqui é o nosso osciloscópio, né? Vou focar só nele aqui.
tentar ver essa tela aqui. Bom, eu estou com a mesma frequência anterior, 216 kHz, que foi a frequência de ressonância do circuito tanque, com aquele capacitor de 5,4 nano. Claro, a gente está vendo aqui que quase não há sinal, né, no circuito tanque. Eu estou completamente fora da frequência de ressonância, né? Não dá nem para saber se ela é maior ou menor do que a frequência que eu estou injetando. Claro, eu sei que é menor porque o meu capacitor tem um valor muito mais elevado, né? Obviamente daria para a gente ver um pouquinho aqui, aumentando a amplitude, né? Vendo mais ou menos aqui a frequência, quanto o pico ele está deslocado, tá? Enfim. Acho que estava mais ou menos nesse ajuste aqui. Vamos lá, não tem problema. Vamos deixar por aqui mesmo. Muito bem. Então eu vou agora, vou diminuir o meu valor aqui de frequência no gerador de funções. Vamos embora. Cento e 160 kHz, 100 kHz, aumentando. Dá um retoquezinho aqui na minha amiga base de tempo. 47 kHz. De 1 em 1 kHz aqui. Por aqui seria o valor de ressonância, por volta de 32 kHz. O que eu vou fazer aqui? Vou melhorar aqui minha base de tempo. Vou melhorar aqui a minha amplitude. Perdão, a minha sensibilidade aqui do canal. E vou melhorar também a minha resolução aqui. No caso, né? Vou botar aqui saltos de 100 em 100 Hz aqui. Muito bem. Aqui. Muito bem. Ainda não é o suficiente. Botar mais resolução ainda no nosso gerador. Para saber exatamente a frequência de ressonância. Aqui tá bom. Muito bem. Aqui eu vi que já está fora, então vou dar um retoque. Pronto. Estou com um traço em cima do outro, exatamente. Só que agora a frequência é de 31.500 Hz. Tá? É o que o gerador de funções me indica. Tem uma pequena discrepância aqui no osciloscópio, mas basicamente é essa frequência de ressonância agora do meu circuito tanque, com esse capacitor de valor bem mais elevado aqui, tá? Claro que, conforme nós falamos, com esse capacitor de valor mais elevado, eu tenho uma amplitude na frequência de ressonância menor do que antes, né? Nós tínhamos 3 volts e, se me falha mal, 3.4 volts, né, de VPP. Agora nós estamos com bem menos. Na ressonância estamos com 1.45 volts. Tá? Daí a importância da gente equilibrar, né, entre aspas, o valor capacitivo e indutivo na medição. Por isso é que eu gosto de usar esse capacitor de 5.4 nano. Da mesma forma como foi dito, acredito que um de 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7.
todos esses valores capacitivos também serviriam, desde que, é claro, como foi enfatizado pra caramba, a gente tenha uma precisão na medição desses capacitores. A gente pode usar capacitores de baixa tolerância, né, com 2% de tolerância, o que é difícil pra caramba a gente arranjar, ou pegar um capacitor ordinário desse, normal, poliéster, e com o auxílio de um multímetro mesmo, com a função capacímetro, a gente medir a capacitância dele e sapecar o valor com uma canetinha retro, enfim. E ter esse capacitor sempre à mão. Pelo menos 2 capacitores, né? Para a gente ter um range de medições mais confortável, né? Aqui no caso eu estou com um capacitor de valor muito elevado para essa bobina, no caso de 35, eu estou com 35 microhenries, porém com a capacitância de 660 nano, que é um valor um pouco elevado, né? Um valor de capacitância um pouco elevado para essa bobina. Funciona, ele entra em ressonância, entra. A gente vê que a amplitude do sinal na frequência é bem baixa, né? Ou seja, eu tenho uma resistência, entre aspas, né? Uma reatância menor, né? A teoria diz que na frequência de ressonância a reatância é infinita, mas aqui não é. Eu estou com uma resistência bastante baixa em relação ao capacitor de 5.4 nano. Mas o que interessa é que eu tenho que achar o valor muito parecido, né? Dependendo apenas aí da precisão da medida do capacitor, porque a frequência é precisa aqui. Mas eu tenho que achar um valor muito próximo de 35 microhenries, mesmo com esse capacitor grandalhão aqui, que me dificulta as medições. Por exemplo, nós vimos que a resolução aqui do meu geradorzinho, ela é na faixa ali de 10 Hz. Aqui, 10, 20, 490, 70, 60. E qualquer 10 Hz para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, eu já tenho uma diferença aqui, ó. Isso é causado porque o circuito ficou crítico, né? Com esse capacitor de valor muito elevado. Enfim, vou ver onde para não perder o ponto aqui. É aqui. Enfim, 31.5 kHz. 31.500 Hz, está anotado aqui no papel. Agora nós vamos medir isso. Vamos para a calculadora para verificar se é verdade isso mesmo aí, essas medições estão corretas. 4 vezes π elevado ao quadrado vezes frequência 31.500 Hz elevado ao quadrado vezes valor capacitivo 660 vezes 1 vezes 10 a menos 9. 1 sobre x. Esse é o valor indutivo em henries. Agora vamos multiplicar por 10 elevado à sexta. Então, nós obtivemos o valor agora de 38,68, arredondando, microhenries, um valor um pouco diferente dos 35 que nós achamos. Então temos um erro de aproximadamente 3,7 microhenries na nossa medição, que é bastante desprezível, né? É bem pequeno, mas não, quer dizer, não é desprezível, ele é pequeno, né? Dependendo da aplicação. Enfim, o nosso valor, relembrando, é de 35 microhenries com o capacitor de 5.4 nanofarads. Eu creio que seja um valor bem mais realista do que esse.
Nós estamos agora com uma bobina feita com 7 espiras de fio esmaltado, enroladas nessa canetinha aqui. É uma indutância bastante baixa, com certeza. Então, para isso, nós usamos o nosso capacitor, já com valor marcado, de 1.11 nanofarads. Por que isso? Nós sabemos que, como nós vimos antes, uma capacitância muito elevada em relação à indutância, ela até o circuito ressona, mas nós temos uma reatância muito baixa, né? Então essa bobina é típica do circuito que oscila em megahertz, né? O ideal aqui seria usar um capacitor de 470, 330, 220 picofarads, para que eu tenha uma excursão do sinal, ou seja, a voltagem pico a pico da minha senoide mais elevada, ou seja, um circuito LC mais, vamos dizer assim, proporcional, né, mais condizente com a realidade, ou seja, a capacitância e indutância do circuito tanque, elas estão mais ou menos equilibradas, né, para uma excursão máxima de sinal na frequência de ressonância. Bom, esse valor capacitivo, ele provavelmente vai estar um pouco alto, igual aquela história do capacitor de 660 nanofarads, uma bobina de 35 microhenries. Mas não tem problema, nós vamos ter uma oscilação assim mesmo. Essa bobininha é para a gente ver a precisão da medida com indutâncias extremamente baixas. Eu não sei qual é a indutância dessa bobina, mas provavelmente, né, comparando com as bobinas que a gente faz para colocar na saída dos amplificadores de áudio, tem sempre uma bobininha em torno de 2 microhenries, em paralelo com resistor entre 33 e 100 ohms, resistor de seus 5 watts, 3 watts, enfim, para eliminar os espuros de alta frequência na saída, né? Evitar a queima dos tweeters, enfim. Essa bobina é bem menor, então ela deve estar provavelmente de olho assim aplicando o teorema de Chutágoras com uma indutância menor aí do que 1 micro. Mas vamos ver isso. Eu comecei aqui, botei meia bangu aqui, uma frequência de 1.25 GHz. Vamos ver aqui. Vamos dar uma enquadrada aqui. Aqui tá, estamos. 1.25 MHz. Vamos subir essa frequência. Eu estou com uma resolução aqui de 10 kHz aqui no meu gerador de funções. A gente percebe que a frequência é bem mais elevada, né? Ela está começando a subir agora, com 3 MHz. Vamos lá. Mais ou menos aqui. Muito bom. Amplitude. Sorte está no... Bom, vamos melhorar essa resolução de 10, vamos passar para 1 kHz aqui. Vamos dar o nosso zoom. E vamos lá. Seria basicamente aqui o meu... aqui mesmo nesse ponto. Eu tenho aqui uma frequência de 6.959 mega, arredondando 6.960, 6.96 megahertz. Para esse arranjo aqui que nós vimos, com essa bobininha extremamente pequena, né, indutância mínima,
junto com o nosso capacitor de 1.11 nano. Eu estou com uma excursão de sinal aqui de 2.62 volts, não está muito ruim. Provavelmente, se esse capacitor fosse menor, na faixa de 470 pico, 330 picofarad, talvez, com certeza, né, a excursão desse sinal seria maior, mas já está melhor do que aquele outro capacitor de 660 nanofarads, ou seja, esse cara aqui, 670, perdão, em paralelo com a nossa bobina de 35 microhenries. Então vamos aos cálculos para ver que indutância é essa aí que nós colocamos. Bom, vamos calculando agora. 4π2 vezes 6.960.000 Hz elevado ao quadrado vezes 1.11 vezes 10 elevado a menos 9, 1 sobre esse valor, e esse valor multiplicado por 10 a 6. 0,47 microhenries, ou seja, 471 picohenries. Então é isso. Com esse cálculo a gente vê que realmente o método, com esse método é possível a gente fazer medições com indutâncias bastante pequenas. 4π elevado ao quadrado vezes a nossa frequência, que é de 109 mil Hz elevado ao quadrado, vezes a capacitância 5.4 elevado a 10 a menos 9 farads, 1 sobre x, valor em farads da nossa, em henries da nossa bobina. Vamos elevar por 10 elevado a sexta, multiplicar. Bom, temos aqui o valor de 394,8 microhenries, basicamente 395 microhenries, que foi o nosso cálculo. Né? E a nossa bobina tem, conforme nós vimos antes, os 400 microhenries. Nada mal. Não é? Enfim, amigos e amigas, esse era o vídeo para demonstrar aí como medir capacitâncias com auxílio de um osciloscópio ou mesmo de um multímetro, com o auxílio de um gerador de funções ou gerador de sinais senoidais e um capacitor de valor conhecido, na faixa, como eu falei antes, entre 5.6 e 2.2 nanofarads. Né? Essa faixa de valores. É interessante, como foi visto antes, que nós tenhamos pelo menos dois valores, né, de capacitância aqui, no meu caso aqui 5.4 nano e 1.11 nano. O de 670 foi só para demonstrar os problemas, né, problemas entre aspas, de uma capacitância muito elevada e uma indutância muito pequena. Fica um pouco mais difícil de mensurar as coisas, a amplitude do circuito. Tanque, ele não exibe, nesse caso, uma reatância muito alta, né? Nós vamos ter uma senoide com valor baixo, né? Enfim, esse era o nosso vídeo aqui. Eu espero que tenha sido útil a todos. Um forte abraço.